A gente tem visto aí essa gritaria toda promovida pelo Flávio Bolsonaro, pelo Cláudio Castro, por vários governadores, inclusive bolsonaristas aí, da tese de que o Brasil precisa equiparar as facções criminosas a grupos de terror. E quem conhece a Lei de Terror do Brasil de 2016 sabe que os critérios para se enquadrar essas facções como grupos de terror não se enquadram tecnicamente, não só no Brasil, como em vários outros países do mundo. Não se enquadram esses grupos criminosos como grupos de terror. Só que o que tem me chamado muito a atenção é que Cláudio Castro, Tarcísio de Freitas, Jorginho Melo, Romeu Zema, Ronaldo Caiado, Flávio Bolsonaro e todo o universo do bolsonarismo tem replicado o mesmo discurso. Precisamos tornar facções como o Comando Vermelho, como o PCC, grupos equiparados a grupos de terror. Só que tem um grande problema que eu não sei se vocês perceberam. Não é dito um A sobre as milícias. Não é dito um A sobre as milícias. Vamos levar para um cenário hipotético. Digamos que todos nós concordemos com essa tese de que CV e PCC e ADA, TCP e outros grupos aí criminosos sejam equiparados a grupos de terror. Por que as milícias não estão nessa lista? Quem acompanha um pouco da situação criminosa do Rio de Janeiro sabe que nas comunidades que você tem a saída das facções, tem a entrada das milícias. Inclusive, algumas acabam entrando em confronto pela briga do território. Nesse livro aqui, inclusive, é o do Bruno Paes Manso, ele escreveu um outro sobre o PCC com a Camila Nunes. Tem esse aqui sobre as milícias do Rio de Janeiro, chamado A República das Milícias, dos Esquadrões da Morte à Era Bolsonaro. Nesse livro aqui, ele explica, por exemplo, as relações promíscuas que existiam e que existem até hoje entre pessoas ligadas ao clã Bolsonaro e as milícias do Rio de Janeiro. E tem, inclusive, um elemento interessante, tá? Nesse livro aqui, ó, e no livro, inclusive, da Thaís Oyama, o livro Tormenta, a gente descobre que quem ensinou o Flávio Bolsonaro a atirar foi o Adriano da Nóbrega, a pedido, sabe de quem? Do tio Queiroz. E aí eu fui me debruçar aqui para entender. Tudo bem, digamos que eu concorde. Isso aqui é um cenário hipotético. Eu não concordo com a equiparação desses grupos criminosos com grupos de terror, porque são distintos. E as causas, inclusive, que envolvem a atuação de um e de outro é distinta. Eles têm de ser tratados como organizações criminosas que promovem ali o crime organizado dentro do tráfico de drogas e de outras explorações criminosas. Mas eles não são grupos de terror. Tá? Isso é um fato. E não é Carlito Neto que diz isso, não. A legislação de vários países do mundo que tem criminosos em áreas similares não os enquadram como grupos de terror. E aí eu fui tentar entender por que o Cláudio Castro, o Flávio Bolsonaro, tem falado tanto em tornar as facções criminosas grupos terroristas, mas nada é dito sobre a questão que envolve em específico as milícias do Rio de Janeiro. E aí eu fui encontrar uma possibilidade, ó. Talvez seja por isso aqui, ó. Bolsonaro venceu em 90% das zonas eleitorais em áreas de milícia no Rio de Janeiro. Governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, recebeu quase 60% dos votos das áreas de milícia. Flávio Bolsonaro empregou mãe e mulher de chefe de milícia suspeita de ligação com morte de Marielle Franco. Flávio Bolsonaro propôs homenagem a PM preso acusado de comandar milícia. Esse PM aqui foi homenageado pelo Flávio Bolsonaro, tá? O nome dele é Major Ronald. Bolsonaro e Flávio visitaram o miliciano Adriano da Nóbrega na prisão, diz Portal. Internautas compartilham fotos do Cláudio Castro junto aqui com o TH Joias. Carlito, mas o TH Joias era deputado estadual, o Cláudio Castro não tem nada a ver com isso aí. Eu não sei se vocês sabem, né? Mas o TH Joias, ele era suplente de deputado federal do deputado Pisciani. Para que o TH Joias assumisse, ou o Pisciani teria de morrer, ou o Pisciani teria de se afastar do mandato, ou o Pisciani teria de ser condenado, ou o Pisciani teria de ser convidado para ser secretário no governo do Cláudio Castro. E adivinha o que aconteceu? O Pisciani foi convidado para ser secretário no governo do Cláudio Castro. E aí vocês vão falar, ah, Carlito, mas o Castro não tinha nada a ver, o cara ele era suplente.
Pois é, mas eu aqui em Aracaju sou o terceiro suplente de vereador. Eu fui o segundo candidato mais votado do meu partido, mas na Federação Rede, do partido que eu fazia parte, né? Mas na Federação Pessoal e Rede, eu fiquei como o terceiro suplente, eu fui o sexto mais votado na federação. E quando se vai ter a substituição de um candidato, ou de um vereador, ou de um deputado pelo suplente, a primeira coisa que a liderança faz é o seguinte: quem é que vai entrar no seu lugar? Quem é que vai fazer isso e vai fazer aquilo? Quem é que vai colaborar com o nosso trabalho aqui? Porque vamos lá, você está tirando um aliado e vai entrar outra pessoa que tem de ser aliado. Inclusive para votar junto. Como inclusive as imagens mostram aqui, né? A proximidade entre Cláudio Castro e o TH Joias. Tá aí, ó. Cláudio Castro e TH Joias assistiu jogos com frequência do Flamengo juntos no camarote do governo do Rio de Janeiro. Juntos, né? Cláudio Castro também ia para festas do TH Joias, o TH Joias ia para a festa do Cláudio Castro. Mas eu tenho certeza que muitos de vocês vão falar assim: Carlito, não dá pra culpar o cara, bicho. O cara tem ligação com o Comando Vermelho, mas qual é a culpa que o governador tem? O governador tinha como saber disso? Não tinha. E é aí que entra a cereja do bolo. O deputado TH Joias, que já foi preso em 2017, por ter ligação com o Comando Vermelho, ele era acusado, inclusive, de lavar dinheiro pro Comando Vermelho, passou a ter o nome apontado para ser empossado como deputado após a indicação do Pisciani para o cargo de secretário no governo do Cláudio Castro, e tiveram movimentações, inclusive, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, para impedir a posse do TH Joias. Só que o que acabou acontecendo, Carlito? Acabou acontecendo que o presidente da Assembleia do Rio de Janeiro, o Rodrigo Bacelar, que é um aliado do Cláudio Castro também, atuou para quê, Carlito? Para garantir a nomeação do TH Joias, né? O famoso Thiago aí que a gente está citando. O TH Joias. Então, muita coisa nebulosa, podemos dizer assim, tem acontecido nessa situação, mas o que mais me chama a atenção é por qual motivo não se tem a citação de que se deve também tornar milícias, grupos de terror. Estaria ali em tese o senhor Cláudio Castro, lá vai eu colocando coisa na tela aqui que não devia, né? Estaria o senhor Cláudio Castro sendo conivente com as milícias? A ação do clã Bolsonaro com as milícias, né, do Rio de Janeiro. A gente sabe das relações do Cláudio Castro, do clã Bolsonaro com as milícias do Rio de Janeiro. A gente sabe de tudo isso. Então estaria aí o Cláudio Castro protegendo as milícias do Rio de Janeiro? Afinal, como eu disse, por que não existe uma sequer citação de que se deve incluir as milícias do Rio de Janeiro na lista de grupos de terror? Por parte desses mesmos deputados que querem incluir, por exemplo, as facções criminosas como grupos de terror. Acho que não é muito difícil juntar Lé com Cré, né? Acho que é meio fácil. Façam lá esse questionamento ao governador Cláudio Castro e ao senador Flávio Bolsonaro, porque até em discussões que têm acontecido na Câmara dos Deputados e no Senado Federal sobre propostas para combater o crime organizado, eles não colocam as milícias. E a gente sabe que de onde saem milícias, entram ali, onde saem as facções criminosas, entram as milícias. Tá? 2018 é o que o Bolsonaro falava aqui sobre as milícias. Naquela região onde a milícia é paga, não tem violência, disse Bolsonaro em 2018. Quem venceu a eleição para o Senado em Rio das Pedras? Região, inclusive, de influência do Adeno da Nóbrega, o miliciano? Flávio Bolsonaro. Será tudo isso mera coincidência? Eu, particularmente, não acredito. Mas eu queria que você comentasse aqui, fosse lá cobrar o Cláudio Castro, fosse lá cobrar o Flávio Bolsonaro, porque, no mínimo, isso cheira estranho. Eles não são tão contra o crime, mas não são contra as milícias? É estranho isso, né?